homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo nos dirige neste oitavo domingo do tempo comum, é uma palavra que vem nos ajudar, vem nos recordar como é importante reconhecer a nossa condição, a nossa fragilidade diante dele, justamente para podermos seguir o seu caminho. É interessante observarmos que há duas expressões que aparecem aqui neste evangelho, mas percebermos com que tonalidade Jesus usa essas expressões neste evangelho, justamente para quem ele dirige estas palavras. Logo no início, Jesus faz uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Em outros momentos do evangelho, quando Jesus fala aos fariseus, ele diz: olha, são cegos guiando outros cegos e cairão ambos no buraco. Mais à frente, Jesus fala: olha, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. A expressão hipócrita aparece várias vezes nos lábios de Jesus, num sentido de reprovação também aos fariseus. Mas o evangelho de hoje, quando São Lucas ele introduz o evangelho, ele diz o quê? Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. Então vemos que a palavra que Jesus profere hoje, ela se dirige a um grupo específico, os discípulos. E por isso, essa palavra, ela não tem exatamente um tom de reprovação somente, mas um tom de exortação, de chamar a atenção. Olha, tenham cuidado, não sejam assim, não façam assim. Jesus está fazendo aquilo que é próprio do mestre, ou seja, ele está corrigindo, ele está educando aqueles que o seguem. E hoje, Jesus ele dirige esta palavra a cada um de nós, como a discípulos, num sentido de nos exortar, de nos chamar a atenção, para que nós não caiamos nesta armadilha. Vou usar aqui uma expressão que Jesus usou num evangelho esses dias atrás, para que nós não caiamos no fermento dos fariseus, naquilo que impulsiona os fariseus. Então, agora acolhamos isto que o Senhor diz a cada um de nós. Primeiro, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? E depois um pouquinho mais, quando Jesus fala dessa questão, olha, tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus está chamando a atenção aqui, e Ele quer que nós compreendamos, não é que nós esperemos chegar a um grau tal de perfeição, onde não tenhamos mais nenhuma miséria, mais nenhum pecado, para então estendermos a mão e tentar ajudar o outro. A cegueira da qual Jesus fala, ou a trave da qual Jesus fala aqui, entra naquele ditado popular: o pior cego é aquele que não quer enxergar. O problema dos fariseus não era simplesmente os seus pecados, mas eles achavam que eles eram os santos, eles achavam que eles eram irrepreensíveis, eles achavam que eles não tinham defeitos, que eles não tinham problemas, que só os outros eram os excluídos, só os outros precisavam de conversão. E justamente o que impedia eles de se converterem era isso, é a chamada presunção. O que é uma pessoa presunçosa? Ela acha que ela está tudo ok, que está tudo bem, que ela não tem nada a ser repreendido, não tem nada a ser corrigido, e só o outro. E geralmente quando uma pessoa presunçosa tenta corrigir, nota-se logo que não há uma caridade, que não há um desejo real de ajudar, mas que há simplesmente um desejo de
reprimir, um desejo de exaltar a sua possível qualidade diante do outro, de manifestar o seu orgulho, sempre coisas que não são espiritualmente produtivas. É em relação a isso que Jesus vem nos chamar a atenção hoje. É claro que nós devemos lutar com todas as nossas forças contra as nossas dificuldades, as nossas misérias, aquelas situações que muitas vezes nos puxam para longe de Jesus. Devemos lutar e, com a graça de Deus, um dia alcançar um certo grau de virtude, porque afinal de contas, foi isso que os santos da história da igreja fizeram. Os homens e as mulheres que nós veneramos em nossos altares, não são homens e mulheres que nasceram perfeitos, que nasceram sem dificuldade, que nasceram sem a concupiscência. Mas foram homens e mulheres que lutaram para vencer essas dificuldades e na sua luta cresceram em virtude, cresceram em amor ao Senhor, foram vencendo as suas dificuldades e é justamente este esforço deles que é premiado pelo Senhor com a vida eterna e é reconhecido pela igreja ao venerar estes mesmos em nossos altares. Então, meus irmãos e irmãs, o que o Senhor hoje diz a cada um de nós que ouvimos, que lemos, que meditamos esta passagem do Santo Evangelho é: não permita que a cegueira do orgulho, da vaidade, da prepotência ceguem você, porque isso te impedirá não só de caminhar junto com Jesus, mas te impossibilitará de ajudar o outro, inclusive poderá te fazer um instrumento para que o outro também caia. Um cego guiando outro cego, cai num buraco. Compreendendo isto, a pior cegueira é não querer ver, é fazer de conta, vou usar outra expressão, é fazer de conta que não há um problema, que não há uma situação. Porque quando nós reconhecemos esta fragilidade, quando nós notamos uma debilidade, nós nos mantemos alertas em relação a nós mesmos. Foi o próprio Jesus que nos exortou no Evangelho: vigiai e orai. E se a gente não vigia, a gente cai. E muitas vezes a queda pode levar outros também ao buraco. Então, esta exortação que Jesus nos faz hoje, esta chamada de atenção, é para que nós abramos os olhos e aprendamos, se não aprendemos ainda, a sermos prudentes. Na segunda parte do Evangelho, Jesus usa outras duas comparações. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Então Jesus ele começa a demonstrar: olha, se você quer observar, se você está no caminho do Senhor, se o que guia você é uma retidão, no sentido de um desejo reto, verdadeiro, honesto, de viver a vontade de Deus, olhe para os frutos. Olhe para aquilo que a sua vida, as suas atitudes, as suas palavras trazem ao redor de você. Porque os frutos revelam o que é a árvore. E o que essa árvore é capaz de produzir. E o que ela é capaz de produzir é o que ela é. Se ela é espinho, se ela é um espinheiro, ela produzirá espinhos. Se ela é uma árvore frutífera, produzirá frutos. É isso, de maneira muito objetiva e clara. Agora, para um terceiro momento e um exame mais profundo da nossa consciência, Jesus vem falar de onde vêm esses frutos, portanto, de onde vêm as nossas atitudes, portanto, de onde também pode estar vindo a nossa cegueira, em não conseguir enxergar e ou reconhecer as nossas limitações e dificuldades.
O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. De onde é que vem, portanto, aquilo que nós somos e fazemos? Vem do nosso coração, vem da nossa alma. Acontece, meus irmãos e irmãs, que o nosso coração e a nossa alma, eles são alimentados por nós mesmos. E nós teremos no nosso coração e na nossa alma aquilo que nós oferecemos para eles. E o que é que nós oferecemos para a nossa alma? Que tipo de alimento nós oferecemos para a nossa alma e para o nosso coração? É isso que vai nos formar. Eu vou usar aqui uma comparação para a gente entender. Geralmente, quando uma pessoa vai ao médico com um problema de saúde, por exemplo, né, vai lá, faz o exame e o colesterol está alto. O chamado mau colesterol. O médico alerta, fulano, vamos cuidar o quê? Alimentação. Você não pode comer isso, diminui aquilo, evita aquele outro. E geralmente, seguindo isso, se já não é um caso crônico quase, né, de a pessoa estar infartando, isso basta para colocar a saúde sanguínea, no sentido de colesterol, no seu devido lugar. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós comemos. A mesma coisa acontece em relação à alma. A nossa alma, ela crescerá ou se desnutrirá conforme aquilo que nós oferecemos como alimento para ela. Jesus ele encerra o Evangelho dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas não é só a boca. As atitudes falam daquilo que o coração está cheio. Então, o Senhor nos dá a oportunidade de pensarmos com o que é que nós estamos alimentando a nossa alma. E aí nós vemos como de modo sutil nós muitas vezes somos enredados. Porque a nossa alma, ela se alimenta através dos sentidos. É o que nós vemos, é o que nós ouvimos, é o que nós dialogamos. Então, um exemplo. O tipo de música que nós escutamos também alimenta a nossa alma. Então nós vemos como, inclusive, quando a gente fala em alimentar a alma, a gente pensa logo em oração, coisas ligadas mais ao sagrado. Claro, o primeiro alimento, o alimento sólido, o alimento que sustenta a nossa alma é o sagrado, é a oração, são os sacramentos. São de fato responsáveis por boa parte. Mas nós não podemos também descuidar de outros elementos que são menores, mas se nós não cuidarmos dele, mesmo sendo menores, eles vão indo em pequenas doses e vão nos envenenando. E vão inclusive como que minando aquilo que nós tentamos trazer para dentro de nós como que é sagrado. Então, voltando, que tipo de música às vezes nós escutamos? A gente sabe que a cultura ocidental, mais diretamente falando, vamos falar aqui, a cultura brasileira tem nos oferecido 85% de lixo. É só ver o tipo de música. E eu não estou falando só daquelas que falam abertamente tipos de palavras que são, que não deveriam ser faladas. Porque existem essas que está na cara, então escuta quem está a fim de ferrar com a sua alma mesmo. Mas existem aquelas também que são sutis. Mas não tem problema, aquele outro não tem problema. Aí você vai ouvindo a música incentiva a cultivar ressentimento, cultivar raiva, desejo de vingança, coisas que você não vai percebendo, mas que vão introjetando em você atitudes que não fazem parte da alma, não deviam ao menos fazer parte da alma de um discípulo. E vejam bem, vou reforçar, eu nem vou chegar em certos tipos de gênero que usam palavras inadequadas. Eu estou falando das sutis. Ou aquilo que nós vemos, quanta coisa fútil nós perdemos tempo assistindo.
seja a TV ou até na internet em vídeos. Coisas que só despertam em nós desejos e atitudes que nos afastam de Deus, que nos alimentam neste sentido. Aí depois a pessoa fala, mas eu não sei por que é que eu falei isso. Eu não sei como que eu fui agir assim. Isso não sou eu. Bom, talvez não era você um tempo atrás. Mas voltando à comparação do alimento, é que nem você seguir durante um tempo tentando cuidar da sua alimentação, aí chega um momento que você diz, quer saber, vou chutar o pau da barraca. Aí dali um ano você para na frente do espelho e pensa, mas esse não sou eu. Não, isso é o que você fez com você. A diferença é que com o corpo a gente para na frente de um espelho e vê. Com a alma, só diante de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos permitir que essa palavra que o Senhor nos dirigiu neste Santo Evangelho, neste domingo, nos ajude. Vejamos bem, próxima quarta-feira iniciamos o tempo da Quaresma. É um tempo forte de convite à conversão. Então não importa se até aqui você foi um cego que insistiu em guiar outro cego, você foi alguém que trouxe a trave num olho tentando tirar o cisco no outro, você foi alguém que se comportou como alguém que dá maus frutos. Se o Senhor está te dirigindo essa palavra hoje, é num sentido de oportunidade. Aproveite o tempo que Deus está lhe concedendo para recomeçar. Santa Catarina de Sena, ela dizia que cada dia da nossa vida é uma oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá para irmos ao encontro dele, para vencermos em nós as limitações e dificuldades. Então olhe para este tempo de Quaresma não só como um tempo de vou cobrir uma tabela. Que bonito, né? A gente vai rezar a Via Sacra, vai ter isso, vai ter aquilo, e só isso. Mas que todas estas coisas, que a liturgia, que os propósitos, que as abstinências, os jejuns que as pessoas costumam se colocar, se propor a fazer, sejam num sentido de passarmos por este tempo de reconhecer as nossas misérias, as nossas dificuldades e de entregá-las isso tudo diante do Senhor, para de fato recomeçar. Porque um erro que nós costumamos cometer a gente passa a Quaresma inteira se propondo algumas penitências, algumas coisas. É até engraçado porque geralmente quando a penitência é uma coisa relacionada a alimento, a pessoa fica até o sábado santo. E no domingo de Páscoa chuta o balde e o resto então nem se fala, né? Aproveita a oitava de Páscoa toda. O que eu olho para isso e acho engraçado parece que você fez penitência para lutar contra o pecado só até o sábado santo. Como se a partir do domingo de Páscoa você pudesse voltar para aquela realidade que você estava lutando. Não, o tempo de Quaresma é para te disciplinar, para que a partir dali seja uma Páscoa. Páscoa é passagem, é vida nova. E enquanto a vida nova não é o céu, é vida nova aqui. Eu vou voltar ao exemplo da comida, porque eu acho que os exemplos práticos tornam claro. O que adianta você dizer assim, vou fazer uma dieta para perder 10 quilos. Perde 10 quilos e quando perde os 10, agora vou chutar o pau da barraca para engordar 20. Qual é o sentido da saúde disso? Nenhum. Mas é isso que a gente faz quando a gente não leva a sério uma oportunidade que o Senhor nos dá de conversão, de reconhecer as nossas limitações e o quanto nós precisamos da sua misericórdia. Então que nós possamos nos colocar hoje diante do Senhor com um coração realmente aberto, dispostos a fazer de tudo aquilo que o Senhor nos pedir para arrancar do nosso coração, para arrancar da nossa alma essas coisas que nos têm feito produzir espinhos e trazer para o nosso coração e cultivar aquelas coisas, aquelas atitudes que nos ajudem a produzir bons frutos de conversão. Em primeiro lugar, para nós mesmos. Não sejamos cegos. Reconheçamos.
as nossas misérias, as nossas dificuldades. Porque é só quando a gente reconhece que a gente permite que a misericórdia de Deus atinja em nós. E esta será a melhor maneira de ajudar outro. Ajudar aquele que nós queremos ajudar. Então que nós sejamos hoje dóceis àquilo que Deus falou ao coração de cada um de nós e vivamos uma santa e profunda quaresma.